Bom dia, tudo bem, oitavo ano? Vamos dando continuidade aqui à nossa correção lá na apostila, página 10. Eu espero que vocês tenham realizado a tarefa e agora a gente vai corrigir, bom? Todo mundo aí com o material em mãos para a gente corrigir. E nós paramos aqui na letra B. A autora aponta uma contradição entre o que essas pessoas acreditam e aquilo que elas fazem. Qual é essa contradição? Vocês responderam muito bem, né? Ela afirma que lugar de criança é na escola, que criança não pode trabalhar, que as crianças precisam ser alguém na vida, mas elas são as primeiras que compram produtos que essas crianças vendem, né? Por dó. Então, a gente vai escrever isso. Essas pessoas compram produtos vendidos por crianças, ponto. Isso contradiz a crença deles, né? Isso contradiz a crença deles de que as crianças deveriam estudar, a crença deles de que as crianças deveriam estudar, pois ao comprar, ao comprar esses produtos, estão estimulando a continuidade do trabalho infantil. Aí está. Então, essas pessoas compram produtos vendidos por crianças. E isso contradiz a crença deles de que as crianças deveriam estudar, pois ao comprar esses produtos, estão estimulando a continuidade do trabalho infantil. Dando um tempinho para vocês printarem ou copiarem. Na opinião da autora, o que essas pessoas deveriam fazer? Isso está lá no quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. Há pessoas que acreditam que as crianças não devem trabalhar, mas só estudar, para serem alguém na vida. O grande problema é que a maioria dessas pessoas sente pena das crianças e acaba comprando os produtos que elas vendem, sendo que deveriam comprar dos adultos. Então, na opinião da autora, o que essas pessoas que têm esse pensamento deveriam fazer? Sentir dó? Não é esse não é o caminho. Elas deveriam comprar os produtos vendidos pelos adultos, ao invés de produtos vendidos pelas crianças, né? Comprar produtos vendidos pelos adultos, em vez de comprá-los de criança. Certo? Comprar produtos de adultos em vez de comprá-los das crianças. Continuando, qual é a construção usada pela autora para mostrar a sua opinião?
Tá bem no finalzinho, basta copiar o finalzinho que apresenta a opinião dela. Lá na sua apostila, o finalzinho fala, sendo que deveriam comprar dos adultos. Entre aspas, sendo que deveriam comprar dos adultos. Identifique as partes do quinto parágrafo. Tá dando tempo aí? Olha aí. Quinto parágrafo. Qual é a opinião da autora sobre o trabalho infantil? Qual é o argumento que justifica a opinião da autora? Qual é a proposta da autora? Qual é o argumento que justifica a proposta? Quais as palavras e expressões a autora usa para introduzir opinião e argumento? Então, a gente vai ter que voltar lá no quinto parágrafo. A opinião dela já começa bem no parágrafo. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil é realmente crime e isso tem que acabar. Concorda? Essa expressão, esse modalizador foi essencial. Do meu ponto, vai sublinhando lá na apostila. Do meu ponto de vista, vírgula, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar. Vai aí, ó, o trabalho infantil é crime e isso tem que acabar. Qual é o argumento que justifica a opinião da autora? Qual é o argumento que justifica a opinião dela? Por que que tem que acabar? Porque não permite a criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Então, vai lá, escreva o trabalho infantil, abram aspas, não permite, tá bem na sequência, viu, gente? Não permite, lá no parágrafo, a criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. O trabalho infantil não permite à criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Qual que é a proposta para ela? Qual que é a solução para isso, então? A solução, penso que, tá vendo bem na sequência? Penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral, né? Lá as crianças vão ter esportes. Ah, tá. Depois, qual que é o argumento que justifica a proposta? Elas têm alimento, educação. Qual que é a proposta? A escola integral. Somente isso. Então, penso que a solução para esse problema, é a escola em tempo integral. Penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Qual que é o argumento que justifica isso? Por que as crianças precisam ter aula integral? Porque lá elas vão ter alimentação, esportes, brincadeiras e educação, né? Então, nas escolas de tempo integral, vírgula, as crianças
vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Então, nas escolas de tempo integral, as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Continuando. Quais palavras, a expressão e expressões a autora usa para introduzir a opinião e o argumento? Opinião, do meu ponto de vista. E os argumentos? Os argumentos a gente penso, né? Que são as palavras aí mais, são os posicionamentos que a gente mais vê frequentes, né? As formas de primeira pessoa. Essas formas de primeira pessoa que ajudam a gente a entender uma opinião, né? E os posicionamentos delas, das pessoas que escrevem. Então, quais são as palavras e expressões que a autora usa para introduzir a opinião e o argumento? Do meu ponto de vista, né? Esse daqui é uma opinião, e penso, né? São formas de primeira pessoa, portanto, adequadas à vinculação de opiniões e posicionamentos pessoais. Vamos escrever isso para ficar bem completo? São formas de primeira pessoa vírgula, portanto, adequadas à vinculação de opiniões e posicionamentos pessoais. Do meu ponto de vista, que é uma opinião, e penso, né, que é o argumento, esqueci de colocar aqui. Arruma aí para mim. Do meu ponto de vista, opinião e penso, que é o argumento, são formas de primeira pessoa, portanto, adequadas à vinculação de opiniões e posicionamentos pessoais. Associe cada parágrafo ao seu conteúdo. O que fala no sexto parágrafo? O que fala no sétimo parágrafo? No sexto parágrafo, acontece a atualização dos fatos, do caso citado no início, e no último tem uma avaliação do problema, tá? Relembrando vocês, lá no sexto parágrafo fala: quanto ao meu amigo, né, estou trazendo de volta o que já foi dito antes, lá no primeiro, no segundo parágrafo, para não se perder da ideia. Quanto ao meu emprego, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu um emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. E o último a gente já viu bastante, né, que é uma avaliação. Infelizmente, ela não é a única criança trabalhadora de Bauru.
Continuando aí. Qual a importância da tese e dos argumentos? Tese é a ideia que se quer defender. Os argumentos, eles sustentam a tese, né? Eles te dão aí a possibilidade de você confirmar com seus leitores aquilo que você está dizendo, tá bom? Então, qual a importância da tese e dos argumentos em uma dissertação? A tese expressa a opinião do autor. A tese expressa a opinião do autor do texto. Ponto. Os argumentos, por sua vez, fundamentam a tese. Sustentam, fundamentam, né? Provam que a tese está certa, fundamentam a tese, vírgula, reforçam a opinião do autor. Endossam. Vinte e oito. Em seguida, passaremos a analisar os recursos de coesão textual empregados no texto. Responda às questões propostas. Vai lá. Qual palavra do segundo parágrafo estabelece relação com o primeiro, evitando a repetição? Acertou aí quem falou que é o pronome pessoal do caso reto, ele, né? Porque lá diz no primeiro parágrafo, um menino que trabalhava. No segundo parágrafo, ele faltava muito. Para não haver repetição de palavras, aqui na letra a gente vai colocar ele, né? Esse pronome pessoal, ele retoma a expressão um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta, né? Que está mencionado no primeiro parágrafo. Então, ele, ponto. Pronome pessoal que retoma a expressão, volte lá no texto. Um menino que trabalhava vendendo amendoim. Porta em porta. Ele. Esse pronome pessoal retoma a expressão um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta. Esse pronome pessoal que retoma a expressão um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta, né? E que foi mencionado no primeiro parágrafo. Ótimo. No sexto parágrafo, que recurso a autora usa para retomar a pessoa citada nos dois primeiros parágrafos? Lá no sexto parágrafo, né? Qual a expressão que ela usa, que a gente até usou como atualização? Quanto ao meu amigo, né? Então, ela retoma essas duas
essas duas colocações que foram feitas no início do texto, lá no 6º parágrafo. Então, escreva. Ela usa a expressão quanto ao meu amigo. Certo? Ela usa a expressão quanto ao meu amigo, né? Que é uma expressão que foi usada para recuperar palavras citadas anteriormente. Expressão usada para citar palavras mencionadas antes. Assim, palavras já mencionadas. Nossa, apagou tudo. Tem lógica. Então, para quem se perdeu aí, né, ela usa a expressão quanto ao meu amigo. Essa expressão foi utilizada para recuperar palavras já citadas anteriormente. No 3º e 4º parágrafos, há palavras que estabelecem ligação com os parágrafos anteriores. O que foi dito nos parágrafos anteriores é retomado no 3º e 4º parágrafos? Não, né? Lá no 3º vai falar das crianças que trabalham e elas fazem um trabalho com mais lentidão, por isso recebem menos dinheiro, e também de pessoas que não querem que crianças trabalhem, que elas busquem, né, um futuro melhor, não tem nada a ver com o amigo, né? Então, há palavras que estabelecem relação com os parágrafos anteriores? Não. Né? Fugiu totalmente do assunto do menino que vendia amendoim de porta em porta. Depois, como é que o leitor sabe que o 3º e 4º parágrafos têm ligação com os dois anteriores? Ora, está falando de que o texto? Trabalho infantil. E o 3º e 4º parágrafo continua também falando do trabalho infantil, né? Pela manutenção do tema trabalho infantil. Pela manutenção do tema trabalho infantil. Qual é o recurso de coesão empregado no 5º parágrafo? 1, 2, 3, 4, 5º. O elemento de coesão que vai ligar um parágrafo ao outro foi quando ela introduziu, né, a sua opinião. Então, escreva aí para mim, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, ok? Qual a ligação esse recurso estabelece com os dois parágrafos anteriores? Os dois parágrafos anteriores trataram das pessoas. Só um minutinho. Voltou.
Cadê onde ele está? Aqui, um pouquinho para trás. A letra E. Qual a ligação esse recurso estabelece com os dois parágrafos anteriores? A gente escreveu aqui, né? Apagou desse modo, do meu ponto de vista. Do meu ponto, né, de vista. Qual a ligação entre esse recurso estabelece com os dois parágrafos anteriores? Os dois parágrafos anteriores, eles trataram de pessoas que empregam crianças e das pessoas que compram produtos delas por conta que sentem dó, né? A expressão do meu ponto de vista anuncia um contraponto a essas duas afirmações ditas antes. Tá, você pode dizer o seu, mas agora eu vou falar a minha vez. Do meu ponto de vista, o autor agora vai apresentar a sua opinião. Então, qual é a ligação desse recurso aí, né, com o que foi dito antes? Então, a gente vai colocar isso daí. Os dois parágrafos anteriores. Tudo maiúsculo. Os dois parágrafos anteriores, vírgula, trataram das pessoas que empregam crianças e das pessoas que compram produtos vendidos por elas. Né? A expressão do meu ponto de vista anuncia que agora o autor vai dar a opinião dele a respeito desses argumentos citados, né? Significa olha aí, os dois parágrafos anteriores trataram das pessoas que empregam crianças e das pessoas que compram produtos vendidos por elas. A expressão do meu ponto de vista significa que agora o autor dará a opinião dele sobre o que foi argumentado nos parágrafos anteriores. E com certeza ele vai o quê? Contrapor. Contrapor. Certo?
Ele vai discordar de tudo isso daí. No 6º parágrafo, a autora retoma o exemplo de seu amigo de escola. Qual a finalidade dessa retomada? Nesse momento aí, que ela está fazendo toda a retomada, é mostrar que a situação problema ainda não tinha sido resolvida, né? E assim preparar o caminho para a avaliação dessa situação, que está no 7º parágrafo. Dessa forma, esse exemplo concreto é utilizado com muita eficiência pelo autor, primeiro, para introduzir a situação, problema, no início do texto, e depois para encerrá-lo com maestria, falando, né, do mesmo assunto. Começou lá falando do menino e termina falando do menino, né? Então, mostrar que naquele momento, naquele caso, a situação, o problema ainda não tinha sido resolvida, e assim preparar o caminho para uma avaliação crítica, que foi o que aconteceu no 7º parágrafo. Dessa forma, esse exemplo concreto é utilizado com muita eficiência pelo autor, primeiro para introduzir a situação problema, nos primeiros parágrafos, e depois para fechar o texto, né, retomando esse assunto, né? Então, vamos escrever isso daí. A finalidade é mostrar que a situação problema ainda não tinha sido resolvida, né? Dessa forma, esse exemplo concreto é utilizado no primeiro momento do texto, como situação problema, e depois para encerrá-lo. Utilizado para introduzir o problema e utilizá-lo no final com maestria, né? Ele não esqueceu do problema, ele começou a falar do problema e no final resgatando, atualizando essa situação, certo? E eu vou fechando por aqui. Vocês marquem que nós paramos aí na letra F. A interpretação é muito extensa, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para resolver, tá? E como tarefa de casa, eu ainda mantenho com vocês apenas o LA nas páginas 2 a 6 e a apostila, página 13. Tenham todos um bom fim de semana e até a próxima.
Vocês assistem filme, né? É, amor. Agora certinho?